Guilherme, bom dia, muito obrigado pela gentileza, participação, você está aqui conosco, sempre uma alegria tê-lo aqui. Nós que estamos aí nos preparando para o Profit Summit, a semana que vem, dias 12 e 13 aí da Nelogica, mega evento que ocorrerá e com certeza você vai participar, BMC também. Muito bom dia, muito obrigado, Guilherme. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os telespectadores. Me ouvem bem, né? Exatamente, Chico. Inclusive, perfeito. Vou pedir para a produção subir aqui a minha tela, por gentileza, Chico, já para fazer o gancho com o tópico que tu trouxe, dias 12 e 13 de dezembro, turma, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Teremos até o momento o maior evento de trading da América Latina, tá? A gente vai ter grandes nomes, né, Chico? Obviamente, além de nós dois que estaremos lá, né, a gente vai ter outros grandes nomes como o nosso CEO, Marcos Boschetti, a gente vai ter grandes nomes do mercado, André Machado, Fabrício Gonçalves, o Stormer, Antunes, o Mansueto Almeida estará lá também, teremos o Zico também realizando uma palestra e uma fala muito legal sobre performance, como que a gente consegue, né, trazer toda a disciplina do esporte e aplicar no mercado, e alguns outros nomes que estaremos revelando ao mercado em breve, tá? Eu vou deixar durante aqui a transmissão o link no chat, Chico, e convido a todos os telespectadores, se possível, estarem com a gente nessa reta final de ano, né, Chico, para comemorar esse ano que foi muito bom, principalmente para quem tomou risco, para quem investiu em renda variável, tá junto da gente nesses 2 dias, dias 12 e 13 de dezembro, em São Paulo, no Profit Summit. Perfeito, Guilherme. Muito legal, muito bom você colocar aqui para nós aí esse QR Code, enfim, toda essa programação aí da Profit Summit, da Nelogica. Nós estaremos apoiando, estaremos com vocês, claro, a BMC sempre junto aí da Nelogica, muito legal, muito bacana, viu, Guilherme? Muito obrigado aí, já pela antecipação aí desses dados, tem o QR Code aí, 50% off, aqueles que quiserem participem, vai ser muito bom, vai ser muito legal, tenho a certeza que é um mega evento que ocorrerá aí nos dias 12 e 13, agora, semana que vem, portanto será importante todos vocês participarem, estarem lá conosco, nesse super evento. O Guilherme vai estar lá, todos estaremos lá. Guilherme, falando um pouquinho agora de mercado, aí a Bolsa realizou um pouquinho, 6% de alta aí no mês de novembro, 32% de alta no ano, 11 meses, entramos no último mês do ano. Queria que você desse uma mostrada para nós, aí trouxesse uma amostragem, é claro, sobre o nosso gráfico do Ibovespa, como é que está aí, sua previsão, sua movimentação, a leitura técnica dessa alta aí da nossa bolsa aí no último mês e a pequena queda da realização ontem. Claro, Chico, e lembrando, 50% em dólar, né? Então, se a nossa bolsa ela andou em reais, ela andou ainda mais em dólares, né, Chico? Então, e aí a gente junta as peças, né? Pô, 32% em reais, 50% em dólar, né? Nossa bolsa em dólar, o que isso significa? Significa que a gente está tendo um cenário macro muito bom, que está impulsionando os ativos de renda variável. A gente viu, né, Chico, um terceiro tri de 2025 com as empresas surpreendendo no que tem já as receitas, né, em mais de 5% na média nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, ou seja, um terceiro tri de 25 ele foi muito bom para o ambiente micro, para os fundamentos, para a parte contábil das empresas. O macro, Chico, ele também é muito positivo, ou ele tende a ser positivo, né? E por quê? Porque a gente já começa a entrar no período agora de os membros do Fed, eles já não falam mais, né, aquele período de silêncio, porque semana que vem a gente tem a decisão do FONC, em que o mercado já está precificando em aproximadamente, até o Rogério estava falando sobre isso mais cedo, em quase 90% esse corte de 25 bips. Além disso, né, Chico, antes da gente vir para o gráfico aqui, é importante lembrar que a gente vai ter a troca do presidente do Fed, né, a gente vai ter a saída do Jeremy Powell e a gente vai ter a entrada de um membro ali que o Trump, o novo presidente do Fed, né, como sugestão, vamos assim dizer, do Trump, que ele é muito mais dovish, ou seja, ele adota uma política monetária expansionista com juros ali entre 1,5%, 2,5%. Isso tende a aumentar as probabilidades de corte de juros no começo de 2026, e é aquilo, né, Chico, se o micro tá bom, ou seja, quando a gente vem para as empresas brasileiras, a gente vê que as empresas estão com índices de dívida líquida sobre EBITDA bastante baixos, ou seja, as empresas estão com bastante caixa, baixo nível de endividamento. A gente tem uma probabilidade de corte de juros aqui no Brasil. A gente viu ontem o FONC, né, já jogando a inflação de 2026 para baixo. Então, se a gente tem um cenário micro muito bom e um cenário macro muito bom, Chico, a gente tende a ter ativos de renda variável andando, consequentemente o dólar se depreciando, seja sobre o iene japonês, né, Banco Central japonês está adotando uma possível postura mais hawkish, e também em relação ao euro, o dólar perdendo valor em relação ao euro, e também em relação
ao nosso real, né, Chico? Então, de forma geral, de forma bem resumida, fazendo um 360 pelo cenário, este é o momento. E aí, Chico, falando pontualmente aqui sobre as regiões de preços, né, a gente tem um dólar que ele está realizando um movimento de longo prazo de queda, tá? A gente tem todo esse movimento aqui de queda, mas a gente teve uma rejeição, tá? Na verdade, 3 rejeições aqui nos dias 11, 12 e 14 de novembro, no suporte dos 52,86. Dólar andou aqui aproximadamente 150 pontos, corrigiu aproximadamente 90 pontos nessa região bem importante, que é o 53,28, e deixou 2 fundos ascendentes, no 38 e no 360. Eu vejo, Chico, antes da gente ir para o índice, dólar operando aqui acima do 360 e abaixo do 95, e se tiver mais força, né, acima do 95 até o 414. Mas a visão macro que eu tenho é um dólar mais fraco por todos esses condicionantes macroeconômicos, né, que a gente falou. E por fim, Chico, do índice, a gente tem um índice que agora ele está futuro, né, operando 0,74%, aproximadamente 1.100 pontos abaixo da sua máxima histórica, e temos um suporte, olha só, bem relevante aqui na casa dos 159.400 pontos. Certo, Chico? Perfeito. Então nós estamos aí com movimentação do câmbio, dólar que cai 13,3% ao longo desse ano em relação ao real, mais de 13,3% de baixa, enquanto que a nossa bolsa sobe 31,86% ao longo do ano. Veja que são números aí bastante importantes, bastante expressivos, mais de 13% de queda para o câmbio e mais de 31,8% de alta para o Ibovespa, corroborando, claro, com esses gráficos aí, com essas colocações que o nosso Guilherme trouxe aí para nós. Outra informação importante, o Guilherme queria trazer para você também, nós temos um fluxo final de capital estrangeiro entrando na B3 agora no mês de novembro. Nós tivemos no último dia 28, sexta-feira agora, próxima passada, uma retirada de cerca, deixa eu confirmar aqui o fluxo, 495 milhões saíram da Bolsa. Nós temos tido saídas nesses últimos pregões, no dia 28, 495, no dia 27, 279, no dia 26, 76 milhões, no dia 25, 516 e no dia 24, 750, mas a pior saída foi no dia 21 de novembro, 3 bilhões, 158 milhões. Mesmo assim, com essas saídas aí, o fluxo ficou em torno de 2 bilhões positivos de entrada de capital estrangeiro para B3 em novembro e no ano entre 27,3 bilhões. Portanto, veja só, a Bolsa subindo 31,8%, agora quase praticamente 32% nesses primeiros 11 meses do ano, com um fluxo de capital estrangeiro para B3 de cerca de 27, 28 bilhões, Guilherme. E você acha, Rê, que dá para se educar em matéria de perda? Eu acho. Chico, a gente tem todo esse fluxo positivo, né, de mais de aproximadamente 27 bi do estrangeiro aqui para o Brasil, mesmo com essas correções dos últimos dias, por conta do famoso rotation, né? Então, pense o seguinte, né, turma? Se a gente tem um mercado norte-americano historicamente esticado, né, a gente olha para novas oportunidades, principalmente em mercados emergentes. Aí a gente olha, né, Chico, para a Bolsa da Colômbia, PL descontada em relação ao PL. Olha para a Bolsa do Peru, descontada. Olha para a Ásia, descontada. Olha para o Brasil negociando um desvio padrão quanto ao seu múltiplo PL, ou seja, bolsa com, sem petro, small caps, mid caps, exportadoras, importadoras, as empresas da bolsa historicamente descontadas, que nada mais é do que valor abaixo do preço de negociação. Naturalmente, a gente tem esse rotation e a gente tem essa entrada de fluxo estrangeiro. Lembrando, Chico, que ontem, né, uma instituição aqui parceira Nelógica, né, a XP, ela revisou ali com o relatório do Fernando Ferreira, o CFA, preço-alvo para o Ibov no final do ano em 185 mil pontos, né? Esse preço-alvo da XP ele era 170, ele foi revisado para 185. Consequentemente, com essa continuidade de entrada líquida do investidor estrangeiro, a gente pode ver, quem sabe, a chegar aí muito próximo da casa dos 200 mil pontos. Chico, e outro ponto, antes de passar para ti novamente... Guilherme? Esse ano ainda, 185 mil pontos esse ano ainda. Um movimento bastante... Seria uma correção em torno de 25 mil pontos, em relação aí ao que fez. Eles nos trouxeram uma informação agora, uma leitura bastante importante de seus gráficos, parceiro da Nelógica, XP, seu analista, também falando dessa possibilidade, Guilherme, da Bolsa ter essa correção bastante forte, aí de 170, 180 até 185 mil pontos ainda até o final desse ano, Guilherme.
Obrigado pelo... Exatamente, Chico. E, bom, eu convido todos ali, né, a lerem o relatório do Research da XP, que assim como o Pactórico e... pontos dessa... Eles, Guilherme Geres, da Nelógica, que vai trazendo para nós os gráficos, as informações. Aliás, eles nos trouxe uma informação agora, uma leitura bastante importante de seus gráficos, parceiro da Nelógica, XP, seu analista, também falando dessa possibilidade, Guilherme, da Bolsa ter essa correção bastante forte, aí de 170, 180 até 185 mil pontos ainda até o final desse ano, Guilherme. Exatamente, Chico. E, bom, eu convido todos ali, né, a lerem o relatório do Research da XP, que assim como o Pactual, assim como a Genial, assim como a Toro, assim como a Clear, são corretoras parceiras aqui na Lógica, no qual tu pode integrar a tua corretora dentro do Profit. Mas o legal desse estudo feito pelo Ferreira ali, Chico, é que essa projeção de Ibov, não mais de 170, mas sim agora de 185 mil pontos, ela é com múltiplos ainda abaixo da sua média histórica, ou seja, a turma da XP ainda está sendo um pouco pessimista no que tange ao retorno à média histórica de múltiplos, como EV/EBITDA e múltiplo PL, por exemplo. Então a gente ainda tem espaço, tá, o sell-side como um todo, fazendo uma mediana geral, pegando XP, Genial, BTG e demais casas independentes, a gente ainda tem um espaço para uma bolsa buscar ali 180, 185 e talvez, quem sabe, janeiro, fevereiro, a depender de alguns condicionantes, né, a gente pode estar, Chico, comemorando a festa dos, quem sabe, 200 mil pontos, né. Outro ponto, Chico, só para aprofundar um pouco aí, deixar como insight para a turma, né, que olha para o mercado Bovespa, o mercado à vista, a Genial, com o Felipe Vilegas e o Motinha, que são os estrategistas ali da Genial Investimentos, também corretora parceira na Lógica, eles fizeram um estudo de dezembro bem legal, em que eles reforçaram muito uma tese de small caps, tá? Então, se a gente olha para uma bolsa historicamente descontada, XP está muito positivo em relação ao Ibov bater ali os 185 mil pontos, e a Genial também trouxe ali um estudo muito legal de que as grandes oportunidades da bolsa, no momento, boa parte delas podem estar nas small caps, que é onde a gente pode ter as maiores assimetrias entre preço e valor, ou seja, bons negócios descontados. Deixo esses insights aí e estudos para a turma. Muito legal, Guilherme, muito bacana. Importante aí que nós tenhamos aí a leitura, então, desses relatórios feitos por capacitados analistas aí que podem nos trazer, então, um horizonte aí em relação às suas expectativas aí com o nosso mercado e os mercados internacionais. Hoje tem, falando em mercado internacional, Vale Day em Londres, evento que deverá ser transmitido aí a partir agora das 10 horas da manhã. Vamos aguardar aí também esse importante evento de Vale do Rio Doce em Londres. O Tesouro realiza hoje também o seu leilão semanal de títulos pós-fixados, NTNB. 500 anos atrás, ser judeu em Portugal era crime. E eles prosperaram mesmo. E LFT às 11 horas. Guilherme, falando um pouquinho agora, você falou do Ibovespa, falamos aí do dólar, como é que está vendo o mercado lá fora? Queria que você nos mostrasse também o S&P, ou Dow, ou Nasdaq, para a gente ter uma ideia aí, como é que também está essa valorização expressiva lá dos mercados ao longo desse ano, aí, mais de 10, 12, 18% aí de correção ao longo desse ano. Exatamente, Chico. É touro de ouro, né? All-time high, atrás de all-time high no mercado internacional. Novembro foi um mês que pesou um pouco para os mercados de renda variável, mas vou trazer um dado interessante, Chico. 58% das empresas do S&P 500 estão negociando acima da sua média de 200 períodos. Ou seja, a maior parte das empresas do S&P está esticada. Pô, Chico e Guilherme, quer dizer que eu não tenho oportunidades de encontrar assimetrias entre preço e valor no mercado norte-americano? Sim. Quais que são os setores que eu vou ter recomendado dar uma olhada, tá? Consumo discricionário, que pega ali boa parte das empresas do varejo, e real estate, tá, Chico? Esses dois setores aí do S&P 500 têm aproximadamente 30% das empresas negociando acima da média de 200. Então, se a gente olha para o S&P 500 como um todo, tecnologia, indústria, as empresas estão historicamente esticadas, real estate e consumo discricionário, as empresas estão descontadas, pode ser que tenhamos algumas assimetrias entre preço e valor e boas oportunidades. Na semana, tá, Chico? Como tu bem já mencionaste aqui na transmissão, a gente tem uma queda generalizada dos índices de renda variável, o Russell 2000, Dow Jones e S&P 500 caindo, e o Nasdaq negociando praticamente no 0 a 0. Na semana, o ouro cai 0,27%, ainda próximo ali das suas máximas históricas. O Brent agora também negociando na semana próximo de 1% de alta, e o destaque em termos de volatilidade é o Bitcoin, né, Chico, que cai aproximadamente 4% na semana,
E se a gente pegar aqui o Bitcoin, por exemplo, em relação às últimas semanas, ele tem um desconto de aproximadamente 30%, tá? Então, inclusive, deixo recomendação aí para a turma que aloca em criptoativos para o longo prazo. Olha só, se a gente pegar os últimos 57 dias, a gente tem um desconto de 32% no Bitcoin. Na minha visão, é um bom momento para estar montando posições para o longo prazo no criptoativo. Pois é, Guilherme, eu ia te perguntar exatamente, você como sempre solerte aí, nos trouxe, já antecipou a informação do Bitcoin. Ele estava na casa dos 100 mil dólares, perdeu essas médias, veio buscar os 90, 91 mil, e na sexta-feira, dia 21, no meio daquele nosso feriado da Consciência Negra, ele bateu 80.500 dólares, na casa dos 80 mil, muito próximo desses preços. E deu um pullback ali até os 88 mil, voltou aos 91 mil, subiu aí cerca de 10% aí ao longo do começo da semana, e voltou para casa aí dos 84, 85 mil dólares, agora 87 mil, mais ou menos, 87.300. Preço, claro que é informativo, é ilustrativo, é referencial, mas eu queria exatamente perguntar sobre todo esse vai e vem aí, desde quando ele perdeu os 100 mil até os 80 mil, voltando para os 90 e agora tentando brigar ali naqueles 85, 86, 87 mil. Bom, Chico, vamos pegar um pouco aqui dos instrumentos, né? Vamos pegar um pouco das ferramentas Perfeito. de análise gráfica. Olha só, a gente tem aqui 3 pivôs de baixo no Bitcoin, tá? A gente tem o primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Se a gente pensar em posições de swing trade, né? Se eu estivesse olhando uma ação aqui para tomar uma postura para operações de swing trade, no momento a gente tem um movimento de queda no Bitcoin no curto prazo. Então, quem quer apostar no curto prazo, eu seria muito mais batido, muito mais vendido no Bitcoin. Com alvos no 80 mil dólares, tá? A gente tem esse último fundo aqui, ó, do dia 22, e depois os 74 mil dólares, que olha só, é esse fundo aqui também bem importante, lá do mês de março, tá? Então, para quem quer especular no curto prazo, eu vejo, né, o que eu vejo aqui, tendência de queda, tá? Um claro canal de queda, com preços alvos na região dos 80 e dos 74 mil dólares. Porém, Chico, para o longo prazo, aí a gente entra na tese de comprar ativos descontados, né? Eu vejo que é um excelente momento para a gente estar montando posição e talvez aumentando um pouco mais a participação na carteira de Bitcoin, tá? Então essas são as duas visões que eu tenho. Para o trader de curto prazo, venda. Para o investidor... Estamos com o Guilherme Geres, da Nelogica, probleminha aí técnico de transmissão da internet. Daqui a pouquinho o Guilherme voltará e vai participar conosco. Vamos lá, Guilherme, pode seguir. Opa, voltei, Chico? Voltamos. Não, só concluindo aqui sobre o Bitcoin, tá? No meu ver, no curto prazo, canal de baixa, tá? Com alvos no 81 mil dólares e 74 mil dólares. E para o longo prazo é um momento interessante para a gente estar montando posição no ativo para carregar para o longo prazo, tá? Essas são as duas visões, lembrando que elas não são excludentes, né? Tu pode especular em uma venda de Bitcoin no curto prazo e tu também pode, seja no Bitcoin diretamente, no à vista, seja através de ETFs, tá adquirindo ativos para o ativo, né? Para o longo prazo através de outros veículos. Por exemplo, eu, Chico, pessoalmente eu tenho ETF de Bitcoin na carteira. Então, quando o Bitcoin corrige, o ETF consequentemente corrige, eu utilizo esse veículo de investimento que é o ETF para o longo prazo. Quero especular no Bitcoin no curto prazo? Opero diretamente aqui via Black Arrow, o par BTC/dólar, tá? Perfeito, Guilherme. E você gostaria de trazer mais alguma leitura sobre Vale do Rio Doce, Petrobras, algum papel específico, alguma coisa para finalizar a sua participação? Claro, vamos dar uma olhadinha rápida, que hoje é um dia bem importante, né? A gente tem ali o evento da Vale. Olha só, turma, Vale, tá? A gente tem, deixa eu pegar certinho aqui que eu abri a ADR. Vamos trazer aqui a Vale, 3 ações ordinárias. Vale negociando próximo da casa dos 68 reais, tá? Lembrando que a gente tem uma mediana do seu site na casa dos 75, ou seja, a gente teria ainda um upside de mais ou menos 10% para as ações da Vale, e graficamente o papel ele está realizando o que se chama na análise gráfica de pivô de alta, tá? Olha só, ele marcou o topo, fundo B maior do que o fundo A e rompeu essa região, tá? Para quem quer realizar operações de swing trade, eu esperaria um pullback aqui no 66 para ir eventualmente surfar este movimento. Lembrando que Petro e Vale tem um book de opções bem completo, tá? Então, se tu não quer ou não tem a capacidade de dispor ao valor nominal dos lotes na Vale ou na Petrobras, tu pode utilizar de uma outra classe de ativos que são as opções, certo, Chico?
Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação. Eu agradeço demais aí, você sempre muito ativo, trazendo uma leitura muito importante dessa parte gráfica. Nós procuramos trazer aqui sempre uma leitura importante, parte fundamentalista, parte técnica, parte gráfica, e você nos traz aí toda essa leitura gráfica, os gráficos, com muita maestria. Muito obrigado, e fica aí o convite já, Guilherme, além de você deixar os seus contatos, para o pessoal participar, entrar nesse QR Code do Profit Summit aí nos dias 12 e 13. Exatamente, Chico. Fica o convite final aqui para a turma, dias 12 e 13 em São Paulo, Profit Summit no Transamérica Expo Center, o maior evento de trading da América Latina. Eu estarei lá, Chico estará lá, e a gente também vai contar com grandes nomes do mercado financeiro, tá, turma? Vai ser um evento bem legal. E para vocês me acompanharem, eu utilizo muito o meu Instagram, tá? Sou bastante ativo ali na rede social, em conteúdos de mercado. Guilherme Geres, assim como o nome, vocês podem me encontrar lá, Chico. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez pela gentileza, pela sua participação aqui no nosso Pré-Market. Seja sempre muito bem-vindo. Um bom dia.